gravado, quem quiser, né, pode até ouvir. E agora nós vamos iniciar uma série de estudos sobre os anjos do Apocalipse. Normalmente se começa pelos outros, mas eu optei em começar por Apocalipse 18. Eu vou tomar a liberdade de fazer uma leitura, né? É uma leitura um pouquinho longa, mas eu gostaria que vocês acompanhassem. Seja bem-vinda, Luciene. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Ele tinha um grande poder. Estou lendo Apocalipse 18, a partir do versículo 1. E o seu brilho iluminava toda a terra. E gritava com uma voz muito forte: Caiu, caiu, a grande Babilônia. Agora quem vive ali são os demônios e todos os espíritos imundos. Todos os tipos de aves e feras imundas e nojentas vivem nela. Então nós vemos aqui que, na introdução, um anjo com muito poder desce do firmamento. E o seu brilho iluminou toda a terra. O grande problema que nós temos é justamente a interpretação dos textos. Por quê? A maioria das vezes, nós lemos algumas coisas como se fossem literais. Tá? E elas não são literais. Elas são proféticas. E quando são proféticas, devem ser tratadas como tal. Então, querer literalizar profecia é um risco muito grande. Por isso que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção na leitura. A gente volta na semana que vem, para não tornar uma coisa muito extensa, muito cansativa, né? Todo mundo trabalhou a semana inteira, está todo mundo cansado, então a gente vai tentar trazer uma informação que realmente possa nos esclarecer. Depois disso, vou voltar à leitura. Vi outro anjo descendo do céu. Ele tinha um grande poder. Lembra que eu falei que tem outros anjos, que normalmente começa dos outros para chegar a esse? Tem os 3 anjos das 3 mensagens angélicas, né? Tem as 7 pragas, enfim, são vários, mas eu gostaria de falar sobre a queda da Babilônia. E esse tinha um grande poder e o seu brilho iluminou toda a terra. Ou seja, essa mensagem que ele está trazendo, a palavra anjo em hebraico, malak, mensageiro, não quer dizer exatamente o que as pessoas imaginam, que seja um ser alado com asas, né? Com roupas brancas, não é isto. Aqui ele está falando de um poder, de uma mensagem muito forte, e essa mensagem, ela vai iluminar toda a terra. E gritava com voz forte, ou seja, você só grita, você só impõe quando você tem certeza, quando é uma verdade incontestável. E gritava: caiu, caiu a grande Babilônia. E agora quem vive ali são os demônios e todos os espíritos imundos. O que me chama a atenção é que quando João teve essa visão, ele sabia que Babilônia já não existia mais. Já não tinha importância no cenário mundial. Naquele momento, quem tinha importância era Roma. E aí, por que ele vai falar que caiu a Babilônia? Ele está alertando. Muitas pessoas confundem palavras proféticas e elas têm que parar e começar a entender. Quando começou o fim dos tempos? Talvez algum de vocês aí passou na sua mente agora. Não.
o fim dos tempos começou depois do Calvário. Ali começa o que chamamos do tempo do fim. Aí você diz, poxa vida, mas já passou quase 2000 anos, 1930 anos, 1970 anos, mais ou menos. Como é que você me fala uma coisa dessa? Por quê? Para Deus, um dia é como 1000 anos. No relógio de Deus, passou 2 dias. Então, o tempo do fim começa ali. Então, nós vamos ter que descobrir a que se referia Babilônia. Primeira coisa. Na leitura, nós vamos ver que ela tinha um poder muito grande, espiritual, financeiro. Continuando a leitura. Pois todas as nações beberam do seu vinho, ou vinho forte do seu desejo imoral. Quando fala todas as nações, ele não está se referindo a todos os países do mundo. Ele está se referindo a todas as nações que estão envolvidas no sistema religioso babilônico. Então a gente precisa começar a tentar entender isso. Porque você vai dizer, não, mas como assim? Todas as nações? Sendo que o mundo tem 8 bilhões de pessoas, e desses 8 bilhões de pessoas, a maioria sequer ouviu falar de Torá, ouviu falar da Bíblia, ouviu falar de Yeshua, ouviu falar de Moisés. E é verdade, a grande maioria. Só que o profeta está mandando uma carta para um povo que conhece o sistema. E ele está avisando, olha, esse sistema caiu, esse sistema acabou. Continuando. Versículo 4. Então ouvi outra voz do céu que disse: saia desta cidade, meu povo. Saiam todos dela, para não tomarem parte nos seus pecados e não participarem dos seus castigos. Essa frase aqui, quem me conhece, quem nos acompanha, quem faz parte do nosso grupo, deve estar enjoado de ouvir eu falar isso. Né? Saiam dela, meu povo, saiam dessa cidade, né? Para que vocês não participem dos seus pecados, para que vocês não recebam os seus castigos. Aí eu faço uma pergunta para você. João estava se referindo àquele momento religioso que o mundo estava passando, estava se referindo à Idade Média, estava se referindo à Idade Moderna. A que ele se referia? Ele se referia ao sistema religioso que estava sendo implantado. Mas aí vem a pergunta: por que Babilônia? Por que o capítulo não diz assim, caiu a grande Roma? Porque naquela época quem dominava era Roma. A Babilônia já não tinha mais expressão alguma. Já tornara-se um local habitado. E por que justamente fala-se Babilônia? Talvez alguns aqui que tenham acompanhado o movimento chamado Techuvá, restauração, judaísmo, judaísmo messiânico, talvez ele já passe na sua mente, né? Alguma informação. Bavel, né? É bonito falar hebraico, né? Bavel. Bavel é confusão. Sim, o nome da cidade era confusa, era uma cidade com uma grande confusão. A grande Babilônia, verdadeira, a cidade, era esplêndida. O rio Eufrates passava no meio da cidade. Eles tinham um sistema de encanamento de água, tinham um sistema de esgoto, tinham construções de andares. Então, era uma cidade extraordinária. Para aquela época, era extraordinária, né? Tinha os jardins suspensos. Então, nós sabemos. Só que essa Babilônia que ele está falando aqui não tem nada a ver com a cidade, com as paredes, com o sistema. Não era nada disso. Ele está falando de um sistema religioso. E é aí que nós vamos entrar para tentar levar você o porquê João está tentando para que as pessoas não fiquem nesse sistema. Para que nós possamos entender, nós vamos ter lá em Atos 15. João passou por esse problema também.
Lá em Atos 15, nós vemos que houve uma grande divisão entre os seguidores de Yeshua. Por quê? Os seguidores de Yeshua, quando eles começaram a aceitar a nova aliança, eles tiveram um problema. E um problema sério. Muitos fariseus, e aqui cabe eu fazer um comentário rápido, haviam cerca de 20 seitas em Israel, em Judá, naquela época, sendo que a seita principal dos saduceus etusianos era uma seita sacerdotal. Eles eram os religiosos, eles tinham autoridade religiosa dada por Deus. Podiam ter se corrompido, como é comum entre os seres humanos, mas eles tinham autoridade. Os saduceus não eram, na sua maioria, sacerdotes, eram judeus ou benjamitas. Todavia, eles começaram, depois que voltaram da Babilônia, do exílio, eles começaram a estudar em casas de estudo, que eles colocaram o nome de sinagoga, que na verdade é assembleia, onde se reúnem pessoas. Porque eles não podiam tratar daqueles assuntos no templo. O templo era sagrado, era espiritual. E ali se tratava de diversas, de dificuldades, de pensamentos, em querer entender tudo aquilo. Então eles iam na sinagoga, na assembleia, e ali discutiam os assuntos. Faziam uma pequena cerimônia ali, faziam uma leitura da Torá, e na sequência eles começavam então a estudar e a se aprofundar em temas que para eles eram interessantes. E o que acontece? Muitos desses fariseus, e os fariseus tinham vários segmentos, não era uma linha só, né? Tinham os fariseus zelotes, que eram ou chamados, a palavra zelote vem de zelo. Eles eram extremamente zelosos. E entre esses fariseus, nós vemos os fariseus que eram pessoas dedicadas, né? Nicodemos, José de Arimateia, Jairo e outros que eram fariseus que começaram a andar com o Messias. E quando em Atos começou-se as conversões, muitos desses fariseus aceitaram o Messias. Só que eles estavam tão enraizados nas suas doutrinas farisaicas que eles trouxeram da Babilônia, e eles começaram então a tentar introduzir naquele grupo que se iniciava aquelas crenças. É quando é feito o concílio, e nesse concílio é determinado que apenas 4 princípios fundamentais deveriam ser impostos aos que estavam chegando, e aos sábados, estas pessoas deveriam ir à sinagoga e aprender as instruções de Moisés. Não quer dizer que eles não deveriam praticar, mas eles não deveriam praticar sem conhecer. E é o que acontece hoje. Muitas pessoas conhecem o movimento e já quer praticar sem saber por quê, sem saber como, que maneira que vai ser feito. Nós aqui ensinamos isso. Quando a pessoa chega, aprende primeiro, né? Vá acompanhando. A hora que você tiver plena consciência, compreensão, você coloca em prática. Porque muitas pessoas, naquele momento de emoção, ele quer fazer tudo. E não consegue fazer e desiste e fica no meio do caminho. E eles trouxeram doutrinas, que essas doutrinas eram doutrinas babilônicas. E que doutrinas eram essas? Nós vamos ver no decorrer do estudo. Mas entre essas doutrinas, eles trouxeram misticismo. Eles trouxeram crendices. Né? Quem conhece o judaísmo sabe que eles têm um monte de crendice, de misticismo, é uma coisa assim interessantíssima. E eles queriam impor regras baseadas em chamada lei oral.
Que lei oral era esta? Lá na Babilônia, eles começaram a discutir nas sinagogas as leis da Torá. E isso foi chamado de lei oral. Por que era oral? Porque era discutida. Alguns rabinos começaram a falar que aquilo era inspiração e que Moisés, além da Torá, recebeu também uma lei oral, que é uma mentira, porque a Torá é bem clara que tudo foi dado e foi lido. Em outra ocasião podemos até ver isso. E essa lei oral, o que ela trazia? Algumas informações que aparentemente eram interessantes, porque as pessoas não gostam de pensar. Aí eu faço a seguinte pergunta para você. No Shabat, o que eu não posso fazer? A Bíblia não é explícita nesse aspecto. Ela diz que eu não posso fazer fogo. E ela diz que eu devo descansar. Só isso. Não fazer nenhum trabalho servil, nenhuma coisa, aquela coisa, você deve descansar. E aí eles começaram a ver o que eu posso fazer. Aí criaram aquele sistema que no sábado você só poderia andar 1 quilômetro. Na época de Yeshua, em Jerusalém, tinha 4.000 sinagogas. Por causa desse problema. A cada 1 quilômetro tinha uma. E segundo Joséfo, tinha 6.000 fariseus. Ou seja, era uma sinagoga para cada um, praticamente. Obviamente que as outras seitas, etusianos, sicários, herodianos, obviamente iam se reunir lá juntos. Mas aí o que acontece? Começa a dizer o que se podia fazer e o que não se podia fazer. Todas essas crendices foram colocadas num livro chamado Obras da Lei. E é justamente esse livro que Paulo, em Gálatas, chama de lixo. Por quê? Porque ele impunha tanta dificuldade para o judeu, esse livro chamado Obras da Lei, que foi encontrado junto com os manuscritos do Mar Morto. Você pode até pesquisar na internet, tem alguns sérios aí que até tratam desse assunto, sobre esse livro que foi achado, Obras. E é justamente aí que cria-se a grande confusão. Quando Paulo fala supostamente contra a lei, não era contra a Torá. Era contra esses rituais, contra esses costumes que eles foram colocando. Por exemplo, aquela mezuzá, que é que é quadradinha, né? E dentro coloca um pergaminho. Aquilo lá na Babilônia, eles usavam para espantar demônios, os babilônios. Era um tipo de amuleto parecido com aquilo. A mezuzá usada pelos israelitas era parecida com a tábua da lei aberta. Porque as pessoas passavam e já viam, está escrito a lei de Deus ali. Então, só um pequeno exemplo que eu estou dando para vocês. Os peotes. Aquilo ali é uma invencionice da Idade Média. Não tem nada a ver. A Torá diz o seguinte, que você não deveria, quando você estivesse tirando a plantação, nos cantos você deveria deixar para as viúvas, órfãos necessitados. Dali virou aqueles peotes. Mas não é bíblico, não faz o menor sentido aquilo ali. Não tem porquê aquilo. Né? E muitos costumes que foram sendo adotados, principalmente na Idade Média, eram costumes e tradições que não faziam e não fazem parte das Escrituras Sagradas. Uma coisa interessante, se você ler a Bíblia, você vai ver que o povo de Israel, eles gostavam de roupas coloridas e listradas. Jacó deu a José uma túnica toda listrada. De onde surgiu essa história do judeu andar de preto e chapéu preto? Parece até piada, mas isso aí surgiu na Idade Média, quando um grupo de judeus convertidos. Por que convertidos? Porque eles não eram de nascimento, de sangue. No século VIII, existia um país chamado Casária. Esse país chamado Casária, um dia eu conto a história para vocês,
Eles optaram em se converter ao judaísmo porque eles eram pagãos até o século VIII. E adotaram, e que são os Askenazi, né, os judeus de olhos azuis. E como eles tinham esses costumes sombrios de andar com roupas escuras, eles dizem que usam aquilo como luto pela destruição do templo, como se o templo fosse uma pessoa. Isso chama-se idolatria. E eu vejo que muitas pessoas acabam praticando idolatria, achando que estão servindo a Deus. Esse estudo é um estudo para pessoas que estão no nível um pouco mais avançado para entender. Continuando. Quando veio esta ordem para que eles saíssem da Babilônia, queria dizer, saíssem das doutrinas que foram trazidas da Babilônia. Uma das doutrinas que foi trazido é celebrar o 7º mês, o primeiro dia do 7º mês, que é trombetas. A Torá diz que é trombetas. Trombetas faz o quê? Apresenta a chegada eminente do Messias. O propósito da trombeta era anunciar. E ao soar a última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão, aquela coisa toda. Para ofuscar, eles colocaram a festa do Ano Novo no 7º mês. Não precisa ser muito inteligente, ter um QI avantajado, para entender que o Ano Novo não pode começar no 7º mês. É óbvio. Mas por que eles trouxeram isso? Porque na Babilônia, eles celebravam, neste dia, uma festa a um demônio chamado Marduk, que venceu Tiamat, que era a deusa das águas. Não apenas uma coincidência, aqui no Ocidente, eles celebram o Ano Novo no final do 10º mês, que dezembro é 10. Dezembro. Novembro, 9. Né? Outubro, 8. Então, no 10º mês, eles celebram o início do primeiro mês do ano, que é na virada, que eles chamam de Réveillon. Aqui no Brasil, por incrível que pareça, eles também celebram uma deusa das águas. E eu não vou nem falar o nome, não há necessidade, todo mundo sabe, né? Então, esses costumes babilônicos, eles trouxeram essa mudança. Em primeiro lugar, para ofuscar o Messias. Porque em trombetas, nós anunciamos a chegada de Yeshua. Então, eles criaram e... Continuando. Esses judeus convertidos acabaram casando com judias sefardi, que vieram dos países ibéricos. E aí eles mudaram. Agora, a linhagem não era mais patriarcal. Abraão, Isaac e Jacó. Agora era pelas mães. Por quê? As mães judias vieram, então eles mudaram. Todas essas mudanças gerando o quê? Bavel, gerando confusão. Então, João está nos alertando para não entrarmos nessa confusão espiritual. E se nós vamos continuar a leitura, nós vamos ver também que existem outros aspectos que foram implantados, por exemplo, a mudança do calendário. Daniel, lá na Babilônia, alertou no capítulo 7, no versículo 25, que um poder maligno, que é justamente a confusão babilônica, iria mudar os tempos, né, iria mudar o calendário e as datas das festas religiosas. E é o que aconteceu. Quem nos acompanha nas redes sociais vê que nós estamos com uma diferença de um dia para os rabanitas. Quem são os rabanitas? Quem segue o judaísmo. Os rabanitas são os rabinos. Quem segue o judaísmo, nós estamos com um dia de diferença. Tem anos que é uma semana, e tem anos que chega a ser um mês de diferença para a festa de Shavuot. Por quê? Porque eles criaram um 16 de Abib que não existe na Torá. E muitas pessoas que vêm estudar com a gente, eles começam a estudar e eles ficam... Eles estão tão ligados a essa teologia banalizada que foi trazida da Babilônia que, por ser uma religião de mistérios, eles ficam encantados. E eu vou continuar a leitura rapidamente.
no versículo 3: pois todas as nações beberam do seu vinho, o vinho forte do seu desejo imoral. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela. E os homens de negócios desse mundo se enriqueceram à custa das práticas sexuais sujas da prostituta. Essa aqui não está falando de sexualidade entre homem e mulher. Houve como se diz, os homens de negócios se envolveram. Quem é que domina o mundo financeiro, o mundo tecnológico? Os judeus. Através deles, todo mundo se corrompeu. A família Rothschild, eles dominam todas as políticas, eles colocam governos, tiram governos. Todas as informações que nós temos hoje são controladas, tudo que eu estou falando aqui é controlado. Quem nos segue nas redes sociais sabem que teve uma época aí que tinha alguns engraçadinhos que ficavam falando por Facebook alguma mentira e eles ficavam derrubando a nossa transmissão. Vocês lembram disso? E aí no versículo 4 diz: sai desta cidade, desse sistema, meu povo. Saiam todos dela para que não tomem parte nos seus pecados e não recebam os seus castigos, pois os seus pecados estão amontoados até o céu, e Deus lembra das suas maldades. Deem a ela o mesmo que ela deu a vocês. Deus se lembrou de toda a apostasia que esse sistema religioso criou. E esse sistema religioso é o sistema judaico-cristão, ou seja, o cristianismo papal e o judaísmo sempre andaram de mãos dadas. Vira e mexe, você vê fotos dos líderes judaicos junto com o Papa. Então, está sendo claro aqui. Deus se lembrou. Deem a ela o mesmo que ela deu a vocês. Paguem o dobro que ela fez. Encham a taça dela com a bebida 2 vezes mais forte do que a bebida que ela preparou para vocês. Deem a ela tanto sofrimento e tristeza quanto o luxo e a glória que ela deu a si mesma. Porque ela diz assim: estou sentada aqui como rainha e nunca mais vou sofrer. Por isso, no mesmo dia, presta bem atenção, no mesmo dia, cairão sobre ela pragas, doenças, dor e fome, e ela será queimada no fogo, pois Jeová Deus, que a julga, é poderoso. Nós sabemos também que um dia representa um ano, e vai ser justamente em um ano, como foi o ministério de Yeshua, 1 ano e não 3 anos e meio. Essa de 3 anos e meio é uma mentira de Eusébio, que ele chegou a falsificar e implantar um capítulo, em João capítulo 6, uma festa de Páscoa com 6 meses, para justificar o ministério de 3 anos e meio. E não foi. O ministério de Yeshua foi de 1 ano. E isso é cronologicamente provado. Só que como nós nadamos contra a maré, as pessoas ignoram. Principalmente esses seguidores do movimento do judaísmo, eles se tornaram tão hipócritas que eles não conseguem ouvir a palavra. Eles ficam todos achando que eles nem sequer podem pronunciar o nome sagrado. E o nome de Yeshua nem pensar. Então está dizendo aqui que um dia vai acontecer. Um dia significa em 1 ano. Em 1 ano, todo sistema político, financeiro, tecnológico vai entrar em colapso. Os reis do mundo inteiro, que tomaram parte na imoralidade, na corrupção dela, vão gritar e chorar quando virem a fumaça do seu incêndio. Quando eles verem as condições que estará a situação, né? Eles vão chorar. Eles ficam de longe porque têm medo de tomar parte no castigo que ela vai sofrer e dizem: ai de vocês, Babilônia, grande e poderosa cidade. Em apenas 1 hora você já foi castigado. 1 ano, o castigo geral. Em 1 hora, a destruição. Por que em 1 hora? Se nós pegarmos, dividirmos 1 ano por 12, dividimos 1 ano, nós vamos chegar aqui que vai ser ida.
Aí nós vamos lá para Zacarias capítulo 14. Em Zacarias capítulo 14, diz que se Yeshua não interferisse na guerra que estava indo contra a cidade de Jerusalém, não sobraria ninguém. A Bíblia diz que uma explosão atômica vai cair sobre aquela cidade. Você pode ler lá. E a metade da cidade vai ser arrasada. E justamente com a metade. Nós sabemos que Jerusalém é dividida em dois grupos. A metade muçulmana e a metade judaica. Vai ser justamente a metade judaica que vai ser destruída. O Irã já está trabalhando nessa bomba. E ele vai destruir a metade judaica. E Yeshua vai intervir. Vai ser questão de 2, 3 dias essa grande guerra dos reinos que vêm do norte para destruir Jerusalém. E a Bíblia diz que Jerusalém será uma cidade pesada para aqueles a quem a segura. E quem é que segura, quem que protege Israel hoje? Os americanos são os que protegem. Eles vão virar as costas. E eles vão ficar. E aqui a profecia fala que em um dia vai ser arrasada. E hoje nós vemos uma visão equivocada das pessoas que não entenderam que a mensagem que Deus deu para o seu povo é uma mensagem muito mais poderosa. E esse anjo que está aqui, que é esse mensageiro, é um anjo de poder que vem mostrar, esclarecer e falar para o povo sair desta ideologia fanática, uma ideologia que está indo contra tudo que a Torá nos ensinou. E que ideologia é essa? As pessoas vêm para a Techuvá, para a restauração, em vez de aceitarem e praticarem os ensinos de Yeshua, começam a praticar as visões rabanitas, as idolatrias rabanitas. Começam a acreditar em coisas que a Bíblia não nos fala para crer. Então, por isso que ele diz, sai desse lugar, sai dessa confusão, para que você não receba também as suas pragas. Continuando. Versículo 11. Os comerciantes do mundo inteiro também gritam e se lamentam por causa dela, porque ninguém mais compra os seus produtos. Nesse momento vai haver uma estagnação inteira de tudo, tecnologia, banco, vai ser um caos. E aí todo mundo vai gritar, vão ficar desesperados, porque ninguém compra mais a sua mercadoria. Trazendo para o mundo espiritual, ninguém mais vai acreditar nessas fantasias que foram criadas. É que vocês, a maioria de vocês que estão aqui, não conhecem, como eu conheço, a literatura desse grupo, desses religiosos. E se vocês conhecessem, vocês ficariam horrorizados. Então, não vou nem tocar o assunto aqui. Ninguém vai querer mais saber disso. Por quê? O mundo está em caos. Todo mundo achava que Israel era invencível, porque aquelas guerras que eles venceram, eles achavam que eram invencíveis. Não é que eles eram invencíveis, é que o inimigo era muito ruim. Os caras eram ruins demais. Só que hoje eles são bons. Eles estão preparados. Eles estão prontos para varrer do mapa. E só não vai varrer do mapa porque Yeshua vai intervir. E quando Yeshua intervir, o que vai acontecer? Inicia-se o reino messiânico. Continuando. No versículo 14. Os comerciantes dizem à cidade: acabaram todas aquelas coisas boas que você tanto desejava. E você perdeu para sempre toda a riqueza e toda a fama que possuía, e não a encontrará mais. E os comerciantes que se tornaram ricos, negociando naquela cidade, ficaram de longe, com medo de serem castigados. E eles vão gritar e lamentar: ai da grande cidade, a cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de lã,
e que se enfeitava com joias de ouro, com pedras preciosas, com pérolas, em somente uma hora, ela perdeu toda a sua riqueza. O único equipamento criado pelo homem que pode destruir todo um sistema é uma bomba atômica. E ela virá, esta guerra vai vir. E esta geração que nós estamos vendo aqui, com certeza vai presenciar esses fatos. Todos os capitães de navios e todos os passageiros, marinheiros e outros que ganham a vida no mar ficaram de longe. Então, vendo a fumaça do incêndio da cidade. Vocês já viram o cogumelo de uma bomba atômica? De longe todo mundo vai ver. E ninguém vai acreditar. Como aconteceu isso? Como deixaram acontecer isso? Todos vão ficar desesperados, porque ninguém imaginou que tal coisa acontecesse. Nunca houve uma cidade igual a esta grande cidade. Em sinal de tristeza, eles jogam pó sobre a cabeça, choram e gritam assim: ai da grande cidade, ai da cidade onde, à custa da sua grande riqueza, se enriqueceram todos que tinham navios no mar. Em apenas uma hora se perdeu tudo. Agora vem a parte que nos interessa, versículo 20. Alegrem-se, ó céus, por causa da destruição dessa cidade. Alegre-se, povo de Deus, apóstolos e profetas, pois Deus a condenou pelo que ela fez a vocês. E Yeshua diz: ai de vós, que matam os profetas e os que são enviados. Então, essa mensagem aqui é clara, é para Jerusalém, para o sistema religioso implantado ali. Um sistema apóstata que veio da Babilônia. Cabe a mim orientar vocês. Existe também os judeus, que são os caraítas. Eles não têm nada a ver com o judaísmo apóstata criado por Maimônides e reformulado pelo racidismo. Essa religião de mistérios, religião de coisas ocultas, não tem nada a ver com isso. Então vamos respeitar também os nossos irmãos caraítas. Por quê? Porque eles têm uma outra visão. Agora, esse sistema apóstata tem destruído muitos religiosos. Muitas pessoas cristãs que, na sua inocência, têm caído nesse sistema, acha que ali ele vai ser acolhido, ele vai ficar um tempo ali, depois ele vai perceber os erros, as apostasias, as fantasias, as barbaridades, e ele vai desistir de tudo. Vai se decepcionar com a religião, vai se decepcionar com Yeshua, vai se decepcionar com o próprio Criador e vai se tornar um ímpio. Por isso, nós temos que abrir os nossos olhos. No versículo de uma grande pedra de moinho, e jogou no mar e disse: é assim que a grande cidade de Babilônia será jogada fora, com violência, e nunca mais será vista. Então, nós vemos aqui, no versículo 29, 23, em você jamais brilhará a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você a voz dos noivos e das noivas. Os seus comerciantes foram os mais poderosos do mundo, e com feitiçaria você enganou todos os povos da terra. Se você for estudar profundamente esse sistema religioso, que influenciou, inclusive está incorporado com o catolicismo, e as suas 50 mil denominações, hoje eu postei, quem não leu, se quiser ler, é interessante, eu postei de manhã, tanto no Telegram como no WhatsApp, sobre esse tema, né? 50 mil denominações, cada uma pensando de um jeito. Uma grande confusão, uma grande Babel, uma grande Babilônia. Tudo isso influenciado por um sistema apóstata. Por isso que o convite é: sai dela, povo meu. Versículo 24. A grande Babilônia foi castigada porque nela foi encontrada o sangue dos profetas, o sangue do povo de Deus e o de todos que foram assassinados na terra. Não precisa falar que é Jerusalém a quem se refere aqui, né? Os profetas. Ai, ai de vós, Jerusalém, que mata os profetas que são enviados.
Ali mataram Yeshua, ali mataram todos os profetas, uma grande parte dos apóstolos. Então nós vemos que nós temos que rever a maneira que nós estamos lidando com a religião. Quando você segue os noticiários, você vê que o mundo está se preparando, o mundo árabe, turco-árabe, está se preparando para uma guerra contra Israel. Isso é notório. O Irã construiu um grande míssil e ele colocou o nome de Satã. É justamente esse míssil que ele vai lançar sobre Jerusalém. O profeta Zacarias descreve esse míssil e as medidas que ele dá são medidas muito aproximadas desse míssil. É uma coisa incrível, Zacarias dando as dimensões, largura, comprimento, né? Então, tudo está levando que nós estamos chegando perto desse dia. E a ordem é para sair desse sistema. E fazer o quê? Voltar para a Torá, para uma restauração linear, cronológica, escritural. Cumprir o que Yeshua nos disse. O jovem rico pergunta a ele: o que faço para herdar a salvação? A resposta: guarda os mandamentos. Paulo diz em Romanos 3:31: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira alguma. Antes estabelecemos a lei. Em Colossenses 2,16 ele diz: não deixe ninguém julgar vocês, porque vocês não comem certos alimentos por causa das festas bíblicas. Né? Tudo isso mostra o Messias. Então, irmãos, nós estamos tentando andar no rumo certo. Nós estamos tentando andar e caminhar nesta jornada. Por isso você procure se aproximar mais de Deus. Sabe? Não adianta você fazer uma parte e não fazer outra. A obra de Deus está perecendo. Enquanto a falsa obra está enriquecendo e poderosa, a obra de Deus está morrendo. Nós não temos recursos para nada. Mal dá para pagar as contas básicas. Então nós temos que orar a Deus para que mande patrocinadores, pessoas para que nos ajude a levar este evangelho do reino, a iluminar este mundo, porque esse anjo, está aqui no versículo 1, somos nós. É a mensagem que Deus está colocando para nós. Não pense você que vai vir um anjo voando assim, voando. E não é isto. É você, somos nós. Então nós precisamos estar com uma unidade, firmes, determinados. Muitas pessoas ficam procurando pelo em ovo, coisas que não fazem o menor sentido. E Yeshua foi claro, Jesus foi claro, diz: guarda os mandamentos. E você sabe quais são os mandamentos. Como eu costumo dizer, faça um checklist. Qual mandamento você não está cumprindo? Com a graça do Eterno, com a graça de Jeová, nós completamos mais uma mitzvah essa semana, dos pães ázimos.